Seja muito bem-vindo a mais essa lição desse projeto que você provavelmente já está acompanhando. Nós já estamos na 11ª lição, é o 11º encontro. Você já deve ter descoberto qual é a intenção, quais são os objetivos desse projeto, né? Trata-se do Adventist Academy. É um projeto capitaneado, liderado aí pela Divisão Sul-Americana, proposto pela Igreja Adventista do Sétimo Dia e a Educação Adventista, obviamente. Um programa de formação continuada, de formação em serviço, né? Então, se você está assistindo esse programa agora, muito provavelmente, ou você é um novo funcionário, colaborador, né, dessa obra da Educação Adventista, ou você é alguém muito interessado nesse assunto. Portanto, seja bem-vindíssimo, tá bom? Aqui, nesse território que nós chamamos de União Leste Brasileira, né, composta pelos estados de Bahia e Sergipe, nós temos 29 unidades escolares e esta faculdade, que é uma faculdade de importância nacional e internacional, tá bem? Daqui a pouco você vai conhecer quem são os nossos participantes, né? Só que antes de qualquer coisa, eu quero convidá-lo a fechar os olhos. Se você estiver aí num ambiente que seja propício para isso, vamos fechar os olhos e vamos convidar o Senhor para participar desse momento de bate-papo aqui conosco, tá bom? Feche seus olhos e vamos orar. Grande Deus, nós te agradecemos pelas tuas misericórdias, por esta oportunidade de aprender. Muitos desses colegas que estão assistindo agora a esse programa, essa aula, são companheiros de trabalho nossos, estão já há algum tempo na Educação Adventista ou estão chegando agora. E o nosso pedido é que o Senhor nos use, a todos nós que estamos aqui nesse momento, como instrumentos para ajudar esses novos colegas que estão se unindo a nós a compreenderem qual é o teu desejo, o teu propósito para essa educação que nós desejamos, assim como cremos que o Senhor também deseja, que vá além do ensino. Esteja conosco em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, estão aqui conosco, começando aqui pela minha esquerda, tá bem? Professora Selena Rivas. Professora Selena Rivas, ela é consultora pedagógica, uma das consultoras pedagógicas da faculdade, uma professora já super experiente, formadora de muita gente, talvez tenha sido sua professora também, você que está assistindo aí agora, tá bom? Você pode até dar um tchauzinho para a professora Selena, se quiser, imagine que ela está te vendo aí do outro lado, tá bom? Ao lado da professora Selena, nós temos a professora Valquíria. A professora Valquíria é nossa líder de educação. Ela assume essa função que nós chamamos aqui de departamental, né, na linguagem oficial, aí, na linguagem interna da igreja. Coordena toda a educação adventista ali no estado de Sergipe. A professora Lília está ao lado da professora Valquíria, é a diretora acadêmica, coordenadora acadêmica para a nossa faculdade também. Muito bem-vinda, professora Lília, a esse momento de discussões aqui. E por fim, ao lado da professora Lília, está o chefe, né? O diretor da nossa querida faculdade, pastor Heber Liesse. Ele é o diretor-geral aqui desse campus e vai participar conosco desses momentos de discussão, conversa e instrução. Tá bom? Para você que talvez não conheça esse espaço, não conheça a Faculdade Adventista da Bahia, você vai assistir agora um VT, tá bom? Que apresenta aí de uma maneira bem rápida, sintética, tudo o que é e tudo o que oferece este espaço escolar, esse espaço de formação de profissionais, tá bom? Para diversas áreas, inclusive para a educação adventista. Então, assista com atenção a esse VT. Em um mundo onde as pessoas correm contra o tempo, em atividades que não levam a lugar nenhum, encontrar um lugar onde é possível viver na contramão dos padrões parece utopia. Mas esse lugar existe e nós vamos te mostrar como ele funciona. A Faculdade Adventista da Bahia está localizada na cidade de Cachoeira, no recôncavo da Bahia. Cidade histórica, rica em patrimônio e cultura, que hospeda um lugar único e diferente de tudo que você já viu. A FADBA, como é carinhosamente chamada, é diferente por diversas razões. Uma delas é por possibilitar que você estude e viva no mesmo lugar. É isso mesmo, parte da rede adventista de ensino, presente em mais de 165 países do mundo. O internato da Faculdade Adventista da Bahia valoriza a diversidade. Aqui vive gente de todos os cantos do Brasil, das Américas, da África e da Europa. Formamos profissionais competentes e líderes missionários. Este lugar transforma vidas e realiza sonhos há 40 anos.
Decidir ser um aluno interno consiste em uma mudança radical. Você precisa estar pronto para viver as melhores e mais marcantes experiências da sua vida. Aqui no internato, você fará amigos que levará para sempre. Aprenderá a ser independente, espontâneo e ter responsabilidade. Mas calma, tudo isso poderá acontecer com a ajuda da monitoria, dos preceptores e de toda a equipe de psicologia que estaremos aqui para atender você. Para que as capacidades mentais e sociais sejam plenamente desenvolvidas, é necessário viver em um ambiente que proporciona contato com a natureza e com diferentes tipos de pessoas. E isso o campus da FADBA tem de sobra. Também tem bosque, fazendinha, pista de caminhada, academia, piscina e quadras abertas e fechadas disponíveis aos alunos residentes a qualquer hora. Sem contar nas atividades acompanhadas por educadores físicos e pensadas para desenvolver novas habilidades, tanto físicas quanto sociais, incentivando o trabalho em equipe. Tudo isso com a sua segurança garantida. A FADBA conta com uma equipe de vigilância 24 horas e monitores para cada residencial, que garantem a segurança e o cuidado dos alunos. Nossos monitores são acompanhados e supervisionados pelos preceptores, que são considerados como a extensão da nossa família de alunos residentes. Falando em família, nossos alunos não compõem um quarto. Eles ganham novos irmãos que os acompanham nas atividades diárias. Oram juntos, estudam juntos, choram juntos e crescem juntos também. Falando em atividades em grupo, quem não gosta de comer bem, não é mesmo? A FADBA preza muito por isso. Não é à toa que tem um chefe nutricionista com formação internacional que acompanha diariamente a dieta dos alunos e a qualidade dos alimentos oferecidos, pensando no bem-estar e nas necessidades físicas. Sobre bem-estar, nós, alunos residentes, temos acesso a uma lavanderia que atende a todos. As roupas são entregues e retiradas lavadas e dobradas todas as semanas, diminuindo uma preocupação do nosso dia a dia. Falando em preocupação, quando bate aquela ansiedade, os alunos residentes contam com um serviço de atendimento psicológico nos residenciais, além dos cuidados de enfermagem sempre que necessário. Dentro dos residenciais, os alunos têm espaço de circulação, um auditório para atividades e uma sala de estudos devidamente climatizada, com mesas individuais e acompanhamento acadêmico para os estudantes das séries iniciais. Além disso, todos os quartos possuem acesso à internet via Wi-Fi. Além das atividades acadêmicas, nós podemos vivenciar atividades espirituais e sociais. A Igreja do Campus dispõe de mais de 100 ministérios de diferentes áreas de atuação, para atividades internas e externas de ajuda ao próximo e desenvolvimento pessoal. A FADBA é um lugar onde a música é vivida de forma muito intensa. Temos aqui muitos talentos que são direcionados e potencializados por nossos corais, grupos instrumentais e pela escola de música. Esses grupos participam dos eventos e programas aqui no campus e a cada ano fazem viagens por diferentes regiões do Brasil, proporcionando a cada componente, cada cantor, cada instrumentista experiências inesquecíveis. Para você que sonha em ter uma experiência internacional, de voluntariado e aprendizado de idiomas, a FADBA é o seu lugar. Aqui na Agência de Voluntariado e Missão, você vai poder participar de cursos internacionais de missão, certificados pela Associação em Geral, crescer no aprendizado do voluntariado e se preparar academicamente, aprendendo um novo idioma para fazer isso. Você pode estudar com um sonho acadêmico, você pode estudar com o sonho de fazer turismo, conhecer um outro país, mas você pode estudar também sonhando com o voluntariado e o serviço em outro país do mundo. Aqui você vai poder aprender inglês, espanhol e, de uma maneira muito especial, ter contato com vários outros idiomas no seu dia a dia dentro da faculdade, crescendo com certificado internacional, com conexões com as nossas universidades fora do Brasil, para que você esteja o mais preparado possível para ser um voluntário, mas também para aprender novos idiomas. E não é só através da escola de idiomas que você conhece pessoas diferentes. O campus da FADBA recebe alunos de todo o país e de diferentes partes do mundo, proporcionando a interação entre diferentes culturas que são destacadas nos eventos da instituição. Falando em evento, nós estamos sempre com a agenda cheia. Todos os meses, atividades recreativas são realizadas, respeitando o calendário acadêmico, claro, mas disponibilizando momentos de diversão e interação entre amigos que vão desde atividades nos espaços internos, atividades externas e desafios radicais. O propósito do internato da FADBA é proporcionar os melhores anos da vida dos estudantes.
Em um ambiente seguro, acolhedor e diferente dos formatos comuns, os alunos têm a oportunidade de aprender com metodologias ativas e inovadoras, acompanhados dos melhores amigos, e ainda podem desenvolver atividades extracurriculares que aprimoram as habilidades individuais. Tudo isso em um só lugar. Afinal, a FADBA foi feita para você. Siga os seus sonhos, eles te trarão para cá. Viva a missão, viva o novo, viva aqui! Bom, pastor Heber Liesse, como eu disse, é o líder, é o chefe aqui desse espaço, é o diretor da nossa faculdade. E eu gostaria, pastor Heber, que você desse para nós aí um panorama geral do que é a FADBA, né, e dissesse para nós o que exatamente se faz aqui nesse ambiente. É muito bom poder falar com você que nos acompanha nessa série de temas sobre a filosofia adventista da educação. E quero dizer que quem acabou de nos apresentar é o professor Luiz Penteado, uma pessoa muito querida. Ele é o líder do Departamento de Educação para todas as escolas aqui da Bahia e Sergipe. Uma pessoa muito querida, muito amiga, muito comprometida, e juntamente com a nossa equipe aqui, né, estamos compartilhando a lição de hoje. Se me permitem, quando você falou da professora Selena, eu faço uma brincadeira, professora. O apóstolo São Paulo, ele foi educado aos pés de Gamaliel. E eu digo que os bons professores são educados aos pés da professora Selena. Assim seja. Que bênção. E nós temos aqui duas colegas também muito especiais, comprometidas com a educação. Bom, mas hoje o nosso tema é um tema bem polêmico. Por quê? Uma das grandes causas de mortes, principalmente no último século, século XX, foi a relação de trabalho e capital. Inclusive morreram ou o mesmo número ou mais pessoas do que a Segunda Guerra Mundial. Foram as revoluções em torno do significado do trabalho. E hoje, no nosso bate-papo aqui, a gente vai ver, vamos debater trabalho. É uma bênção ou uma maldição? O trabalho é um presente de Deus ou é um castigo? Trabalho tem alguma relação com vida espiritual? Como que nós estamos transmitindo às novas gerações a ideia de trabalho? É um fardo só para você conseguir dinheiro ou é um ministério que você se alegra com aquilo e faz parte da sua vida? Então nós temos uns temas bem legais para a gente começar hoje a debater. E você acompanha aqui, porque está muito jóia, viu? Pastor Heber, as perguntas que você começou fazendo já são muitíssimo provocantes, né? Por isso eu vou devolver logo uma delas para você. Afinal de contas, o trabalho é uma bênção ou uma maldição? Gostaria que você respondesse essa pergunta pensando, né, levando em consideração o relato dos primeiros capítulos ali de Gênesis, que acabam deixando claro para nós, ou pelo menos eles dão essa pista de que o trabalho foi uma invenção de Deus. Né? Sendo o trabalho uma invenção de Deus, por que a gente sofre tanto com o trabalho? Muitas pessoas sofrem com o trabalho hoje em dia, já que o trabalho deveria ser uma coisa boa. Desenrole esse nó agora para nós. Eu vou precisar da ajuda das nossas professoras aqui, né? Bom, é verdade que após o pecado nós temos um castigo que vem. Deus fala, no suor do teu rosto comerás o teu pão. Então, existe uma relação de que após o pecado, realmente o trabalho tem o seu lado desgastante, né? Mas vamos levar em conta o contexto geral da Bíblia. E a Bíblia tem uma ideia positiva do trabalho, diferente do que os pagãos pensavam. Os pagãos, alguns grupos deles, imaginavam que os deuses superiores criaram os deuses inferiores para trabalhar para eles, porque eles não queriam trabalhar. A visão da Bíblia é diferente. A visão da Bíblia, no capítulo 1, já mostra Deus trabalhando, fazendo aqui um planeta maravilhoso. E depois, quando Deus ali estabelece o jardim do Éden, perfeito, Deus coloca o primeiro casal e, consequentemente, os seus descendentes para quê? Para melhorar aquilo que já estava bom, para lavrar a terra, para cuidar dela. Então, na visão de Deus, o trabalho é algo que traz realização. E se a gente for
para o que a Bíblia fala da nova terra, a nova terra não é ficar apoiado numa nuvenzinha, só tocando harpa, não é isso. A Bíblia diz, plantarão vides e comerão do seu fruto. Construirão casas e habitarão nelas. A Bíblia tem uma visão positiva do trabalho, a tal ponto que Jesus, um dia que foi questionado uma das suas curas, ele fala, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Né? Veja, é uma visão positiva. E vamos assim, ser um pouquinho românticos. Né? Quando Jacó esteve apaixonado e desejando se casar, o que ele fez? Ele trabalhou 7 anos e depois mais 7 anos. E aquilo ali não foi um fardo para ele, porque ele amava a sua futura esposa e depois usou aquilo como um meio de sustento para a sua família. E se a gente perceber até outro detalhe, a Bíblia fala do compromisso social que nós temos com os menos afortunados. Isso é muito claro na Bíblia. Mas olha que detalhe, principalmente o Pentateuco, né? Tá bom, eu vou fazer a colheita no meu campo. Eu fiz a primeira colheita. Aquilo que eu não consegui colher vai ficar para quem? Para os pobres. Só que os pobres tinham que ir lá e fazer o quê? Trabalhar e colher. Eles tinham que trabalhar e colher. É aquela visão positiva que o trabalho é uma coisa que dignifica o homem. É verdade que houve opressão em vários momentos da história da humanidade, e eu acho que em algum momento a gente vai comentar sobre isso também, mas, no geral, a Bíblia é a favor do trabalho, o trabalho equilibrado, né? E contra a preguiça. Eu não sei se vocês pensam igual ou se querem acrescentar algo, né? Tem muitas pessoas, pastor Heber, que acabam sendo levadas a acreditar quando fazem uma leitura superficial ali daqueles primeiros capítulos do Gênesis, que o trabalho foi um castigo que Deus impôs ao homem depois do pecado. Mas a sua explicação do texto bíblico foi claríssima, né? Não é, o trabalho é uma coisa boa, Deus não inventaria, não criaria uma coisa ruim que fosse prejudicar o ser humano, né? Então essa ideia de que o trabalho surgiu depois do pecado como um castigo de Deus por causa do erro do ser humano, essa é uma visão equivocada, não é? Veja a visão positiva que veio da Bíblia e veio para os rabinos. Principalmente na época de Jesus, um pouquinho antes e acompanhou, olha aquela visão positiva. Todo rabino, todo líder espiritual, ele tinha que ter um trabalho útil. Nós nos lembramos, Jesus, ele era um pregador e depois ele se dedicou ao ministério, 3 anos e meio. Mas antes disso, ele trabalhou em quê? Né? Ele foi um carpinteiro. Carpinteiro, junto com seu Se pai. nós nos lembrarmos do apóstolo São Paulo, muitas vezes ele recebeu subvenção para dedicar-se integralmente à pregação. Em alguns momentos que ele não tinha subvenção, ele era fabricante de tendas. Por quê? Naquela visão dos rabinos, cada rabino tinha que ter um trabalho. Então, Hillel, Shammai e outros importantes rabinos, um era sapateiro, o outro era... Todos tinham uma tarefa. E se a gente observar, vários dos sobrenomes que nós temos hoje, que chegou na modernidade, estão relacionados, sobrenomes relacionados ao trabalho. Vamos falar, João, o primo de Jesus que o batizou. Nós o conhecemos pelo ofício dele. João, o Batista. O ofício dele. Depois nós temos o discípulo de Jesus, João, o evangelista, que foi o seu trabalho, né? E eu estava olhando, nós temos hoje, até na língua portuguesa, vários sobrenomes relacionados a trabalho. Temos vários Ferreiras. Ferreira por quê? Porque a família mexia com ferro, né? Eram ferreiros. E o Souza, que é um dos sobrenomes mais famosos do Brasil, Souza vem de que mexe com pedra. Então, que coisa legal, né? O ofício relacionado com a pessoa. Uma visão positiva do trabalho. Interessante. Vendo você falar assim, pastor, de um jeito tão apaixonado, né? E tão, eu diria até romântico, viu? A respeito do trabalho, a impressão que dá é que o trabalho jamais vai nos causar problemas ou nos trazer qualquer tipo de dificuldades na vida. Mas aí eu pergunto, e deixa eu ver aqui, eu vou perguntar para a professora Selena, que está aqui mais perto de mim. Professora Selena, uma vez que o trabalho é bom
e é tudo isso que o pastor Liesse acabou de colocar para nós, eu pergunto para você, tem alguma situação, alguma condição em que o trabalho se torne um problema, uma maldição em vez de uma bênção? Tudo depois do pecado foi modificado, né? Então a gente tem que lembrar que na perspectiva divina a gente tem que ter uma vida de equilíbrio. E a gente conhece hoje, sobretudo pela questão do consumismo e a própria lógica do capital, tem feito com que a gente gaste muito tempo em atividades laborais, em atividades profissionais. Mas antes de responder essa sua pergunta, eu queria só fazer uma diferença entre trabalho e emprego. Não é? Trabalho e emprego. Tem diferença? Certamente tem diferença, não é? Então, quando a gente pensa aqui na lógica do trabalho e nessa perspectiva que a gente está discutindo, a gente está pensando na lógica do serviço, né? O trabalho como uma atividade profissional, ainda que seja remunerada, claro, ela tem que ser remunerada, respeitando-se as leis trabalhistas, tudo direitinho. Mas nós vivemos hoje num contexto da contemporaneidade e que é um contexto tão contraditório que aquilo que Deus fez para ser uma bênção tem se tornado muitas vezes uma maldição, inclusive para nós que trabalhamos em escola ou que trabalhamos numa instituição de ensino superior. Quanto tempo? Vamos pensar nós aqui. Nós somos um exemplo disso aqui. Na verdade, o quanto nós temos dedicado a nossa vida às atividades profissionais. Muitas vezes passamos, inclusive, do horário, né? Daquele horário do bater o ponto, né? Às vezes chegamos antes e saímos depois, inclusive. Então, tudo, o senso comum já diz, tudo demais é sobra, é sobra. Então, entre os males, eu gostaria de destacar um que eu penso que é muito comum hoje, sobretudo na lógica da gente que trabalha em educação, que é o esgotamento profissional. Então a gente tem muito professor, tem muito diretor, tem muito funcionário, muito colaborador de escola que está extremamente esgotado, porque o trabalho não se resume àquela atividade que ele está desenvolvendo, por exemplo, enquanto ele está no local do serviço. Muitas vezes a atividade profissional requer que você leve, né, trabalho para casa. Leva trabalho para casa? Leva trabalho para casa. Roubando, né, o né? tempo que deveria ser da família. Exatamente, exatamente. Então, quando o trabalho é desfocado, né, no sentido de que ele passa a dominar a sua vida, assim como outras coisas, pode ser a alimentação, pode ser qualquer uma outra atividade, mas isso acontece especificamente também com o trabalho. Quando ocupa mais tempo e rouba a sua vivacidade, a sua energia, né? Você realmente está contribuindo para uma morte mais cedo. E uma outra coisa que eu acho assim muito, muito complicada, e é bom que eu estou falando aqui na frente de meus chefes, né? Todos são meus chefes aqui. Isso acaba trazendo um prejuízo não apenas para a pessoa que trabalha, mas isso causa um prejuízo para a própria instituição. Então, nós que trabalhamos, por exemplo, em escola, nós que trabalhamos em uma instituição educacional, precisamos ter muito cuidado. E, às vezes, você tem, por exemplo, um líder, um chefe, que ama trabalhar. Só que ele tem que entender que o ritmo do outro não é o seu ritmo. A responsabilidade que o outro não é a sua responsabilidade. Por exemplo, eu não vou comparar a minha responsabilidade com a responsabilidade do pastor Heber. Não vou. São papéis distintos, né? Então, esse cuidado, exatamente, esse cuidado do equilíbrio para que esse esgotamento não traga um prejuízo. Primeiro, para a pessoa. E se nós entendemos e acreditamos que somos templo do Espírito Santo, nós temos que cuidar desse corpinho, né? E a mente tem que estar atenta, tem que estar extremamente hábil, atenta para que você possa desenvolver esse serviço e esse serviço louve ao Senhor. Mas me diz uma coisa, tudo muito lindo isso aí que você falou, mas na prática, como é que o empregador e o empregado, como que eles podem, na prática, se resguardar, né, para que esse esgotamento não aconteça? Você colocou muito bem que o esgotamento do trabalho, né, o exagero no trabalho, ele pode partir daquele que está contratando, ou pode ser também até um traço, uma característica, um traço de personalidade do contratado. Mas como que ambos podem se mover
dentro desse assunto, para que o trabalho não fique aquém do desejado, nem se trabalhe além das horas necessárias, sem que ninguém tenha prejuízo, nem o empregador, nem o empregado. Você me fez uma pergunta muito importante, não sei se você vai gostar da resposta. Bom, posso responder, né? Quem pergunta o que quer, diz o ditado, vai ouvir o que quer e o que não quer também, né? Bem, no contexto nosso aqui especificamente, como nós estamos falando com pessoas que vão estar trabalhando na instituição, né, na organização adventista, eu penso que tudo que deve guiar a gente deve vir do Espírito Santo. Então, ou o Espírito Santo atua e a gente anda conforme o Espírito Santo, conforme a palavra, ou meu jovem, tem alguma coisa errada aí. Não adianta, você pode inclusive fazer um belíssimo trabalho, você pode fazer um excelente processo profissional aí, né? Mas Deus não vai se agradar. Então a gente tem que ter Jesus era incansável, né? Dizem os livros aí da Ellen White. Jesus, ele não deixava de aproveitar cada oportunidade. Mas a gente encontra diversos exemplos na Bíblia, diversos trechos na Bíblia, pastor Heber, em que a gente vê Jesus dormindo, descansando. Então Jesus sabia, entendia o equilíbrio entre a atividade laboral e o descanso. Né? E chamando os discípulos para descansar também. Chamando os discípulos também para descansar. Pastor Heber, como é que você vê tudo isso aí que a gente está discutindo? Veja, eu percebi agora na época da pandemia uma solução que se encontrou que está aumentando o estresse e o desgaste. É o tal do home office. Antigamente, o ser humano ele tem que separar um pouquinho as coisas. Casa é lugar de casa. Trabalho é lugar de trabalho. Então, por melhor que seja o trabalhador, ele está lá no trabalho, se concentra, dá o seu melhor. Ele saiu dali, casa era o lugar de família. Só que hoje nós trouxemos o trabalho para onde? Para dentro de casa. E nós aqui da área educacional, a pandemia trouxe para a gente um aumento de trabalho que a gente não consegue calcular. Porque o professor, ele se preparou para muita coisa. Mas agora, de repente, virar um youtuber, de repente começar a gravar coisas, de repente estar ali usando os meios tecnológicos, isso demandou dele uma quantidade de horas muito acima do que ele estava programado. E aí vem um outro detalhe. Eu tive um professor falecido, professor Schwantz, ele dizia o seguinte: 2 características da pessoa vitoriosa. É o saber se concentrar na hora de se concentrar e saber relaxar na hora de relaxar. Isso não é muito fácil, hein, pastor Elias? Então, e olha o que está acontecendo. Bom, se nós trabalhamos até 5 minutos antes de dormir, qual que é a qualidade do nosso repouso? Né? Então, por isso que a lição, ela está valorizando o trabalho, a visão bíblica do trabalho, mas esses pontos colocados são muito relevantes, porque senão eu estou queimando a minha capacidade de trabalhar mais. Eu gosto de trabalhar, minha família é desse estilo. E no meu primeiro ano de ministério, eu tive um dos meus líderes que chegou para mim e falou: Heber, a igreja precisa que você trabalhe pelo menos 35 ou 40 anos. Então não queima isso tudo em um ano, não. Eu achei interessante, isso não mudou. Excelente conselho esse. Mas viu? me fez pensar o quê? Bom, eu tenho que trabalhar, mas eu tenho que desfrutar outras coisas. Então, na hora que eu chegava em casa, filhos pequenos, vou fazer o quê? Curtir os filhos. Né? É a capacidade que nós precisamos, na hora de trabalhar, botar concentração, o nosso máximo. Na hora de desfrutar a família. Né? Vou lá para a praia. Esses dias eu vi uma foto, pessoas, empresários, foram para a praia para descansar um pouco. E lá estava com o celular, trabalhando lá na praia. Descansou? Não descansou, não. É mesmo? E a Selena falou uma coisa interessante agora há pouco. Eu acho que você tem um comentário, Selena, mas deixa eu só rememorar aqui uma coisa que você acabou de dizer. Você disse que esse corpinho tem que durar, né? E não só o corpinho, mas o corpinho e a mente. A gente precisa estar saudável física, física, mental e emocionalmente para durar 45 anos, né, trabalhando. Para durar 45 anos trabalhando. Mas o que acontece é que os mais jovens, ou quando a gente começa uma carreira
numa empresa nova, enfim, acaba sendo meio que um comportamento meio que natural, né? Não diria natural, mas acaba sendo um comportamento comum esse de querer mostrar serviço e aí abandonar a família, abandonar os cuidados com a saúde, abandonar o sono reparador, como bem falou o pastor Heber Elies, né? E essa é uma coisa esse é um erro em que incorrem tanto os mais jovens quanto os mais experientes, não é? Verdade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem um texto de George Knight, eu não lembro agora qual é o livro, ele diz assim, que toda forma de estudo é um ato de adoração. E aí eu queria utilizar essa expressão dele para dizer que o nosso trabalho precisa também ser uma expressão da adoração ao Senhor. E o trabalho, ele é um reflexo como eu disse anteriormente, do serviço. Então eu não trabalho para mim. Então, tudo que eu faço aqui na instituição, né, com os alunos ou na assessoria pedagógica, eu faço para o outro. Então, esse fazer para o outro tem que ser um fazer prazeroso, tem que ser um fazer de qualidade, que Deus também, a gente não vai pensar que porque a gente não quer ter excesso de trabalho, a gente quer um monte de gente preguiçosa, não é esse extremo, mas esse bom senso, esse cuidado para que, inclusive, o aluno, o colaborador veja na gente um modelo, veja alguém que possa estar inspirando. Puxa, ele trabalha, ela trabalha, mas como ela consegue dividir as coisas. Pastor Heber, perdão. Só porque eu só queria ler um texto, se você puder acompanhar, em Eclesiastes 3, os versos 12 e 13. Eu estou lendo uma versão, me apaixonei por essa nova versão, não sei se vocês já tiveram a oportunidade, né? É a nova tradução da linguagem de hoje. E é bem legal. Então, Eclesiastes 3, versos 12 e 13. Eu vou ler nessa versão. Olha que coisa legal. Ele diz assim para a gente, olha. Então, entendi que nesta vida, tudo que a pessoa pode fazer é procurar ser feliz e viver o melhor que puder. Todos nós devemos comer e beber e aproveitar bem aquilo que ganhamos com o nosso trabalho. Isso é um presente de Deus. E presente a gente não joga fora, a gente não desqualifica. Então, se a gente entende que o trabalho é um presente de Deus, a gente tem a obrigação de, primeiro, dar o exemplo, trabalhando de maneira laboriosa para o Senhor e sendo bênção também para os que estão ao nosso redor. E a gente que é professor precisa se cuidar, né? Precisa estar muito atento, porque às vezes a gente quer, no afã de fazer com que a criança, o jovem, o adolescente aprendam, né? Ou apreendam, às vezes a gente não consegue também dar o freio e se cuidar. E como é que a gente cuida se a gente não está cuidado, se a gente não está bem, não é? Verdade, pastor Heber. Muito legal, hein? Ó, essa discussão eu estou gostando, viu? E até poderíamos ouvir a professora Valquíria. Professora Valquíria, geralmente as pessoas relacionam trabalho com uma coisa material, né? Eu estou trabalhando se eu estou lá construindo uma casa, colocando tijolo, carregando areia. Eu estou trabalhando se eu estou arrumando um carro, né? Se eu estou fazendo uma coisa material. O que a professora Selena já colocou agora, o professor Penteado, nos dá uma visão de trabalho assim, um pouco diferente. Você encontra alguma relação de trabalho com crescimento espiritual ou é um contrassenso? Há uma grande relação entre trabalho e espiritualidade. Nós não podemos pensar que a vida espiritual é como trocar de roupa. Agora eu estou com uma roupa, depois visto outra roupa. O trabalho é o melhor lugar, momento e ocasião para nós mostrarmos quem somos como cristãos e do ponto de vista espiritual. Gálatas 5:22 diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Gálatas 5:22 diz exatamente as características, a postura que nós como cristãos devemos ter no trabalho. Paz, alegria, amor, mansidão, benignidade, longanimidade, domínio próprio. Imagina que no trabalho é um lugar, um ambiente propício para se mostrar e demonstrar domínio próprio.
Mansidão. Como professora, Selena, é ali no trabalho que a gente não pode dissociar, compartimentalizar o que é trabalho e o que é espiritualidade. É ali na sala de aula que nós precisamos demonstrar mansidão, domínio próprio. Ali, do ponto de vista administrativo, é o melhor lugar para nós demonstrarmos isso aí. E agiremos, pois não. Se você me permite, isso não vem de nós. Vem da ação do Espírito Santo, do Espírito né? Então, Santo. porque não é a gente que desenvolve a mansidão, não é a gente que desenvolve a paz. A comunhão com o Espírito Santo produzirá em nós esse fruto. Esse fruto do Espírito. Na verdade, o fruto e todas as suas características. Então, o fruto do Espírito, quando nós vemos em Gálatas 5:22, todas essas características, nós não podemos demonstrá-las, nós não podemos vivê-las somente em casa, na igreja, não. Mas é ali no trabalho, como líder, ao lidar, ao trabalhar, ao lidar, ao conversar, conviver, solucionar problemas, definir situações que nós temos que resolver ali do ponto de vista administrativo, que precisamos demonstrar a nossa espiritualidade, o nosso cristianismo e essas características que temos. E um outro detalhe, é uma das armadilhas, né? A gente pode dizer assim, que é uma das armadilhas comum da vida que nós temos, de achar que aqui como chefe, como líder, aqui como professora, eu não sou cristã. Eu não preciso demonstrar minha espiritualidade. Pelo contrário, é o melhor momento, lugar e ocasião para nós demonstrarmos a nossa espiritualidade. É ali no trabalho. No trabalho, professora Valquíria, e em casa também. Porque, ó, você falou uma coisa muito séria aí. Todos falamos, aliás, né? Desse mergulho enlouquecido que a gente acaba fazendo nas tarefas laborais, no trabalho, no dia a dia. E quando a gente chega em casa, muitas pessoas se comportam assim, né? Quando a gente chega em casa, a gente está tão esgotado, está tão aborrecido, tão chateado, que aquele bom humor, com aquele clima, com aquele espírito de serviço, como falou a Selena, que a gente apresenta quando está no ambiente de trabalho, a gente não consegue reproduzir em casa. Em casa a gente é ríspido, a gente é duro, né? Às vezes a gente reclama do trabalho. E o que a gente acaba transmitindo? O que nós transmitimos para os nossos filhos, especialmente para eles, né? Que ideia, que imagem, né? Que visão a respeito do trabalho a gente acaba transmitindo para os nossos pequenos em casa? Uma visão equivocada. Uma visão equivocada de que lá no trabalho eu posso me controlar, lá no trabalho eu tenho que demonstrar amor, lá no trabalho eu tenho que demonstrar mansidão, lá no trabalho eu tenho que demonstrar domínio próprio, mas quando eu chego em casa já chego esgotada, agotada, já chego esgotada, cansada, então lá eu não tenho amor, não tenho paz, não tenho felicidade, lá eu posso falar e dizer e agir e viver da forma humana e não espiritual. Esse é um daqueles casos, pastor Hebe Elias, em que o trabalho se torna uma maldição? Pode ser. A gente não pode romantizar tudo na vida, né? Nós temos muitas pessoas que trabalham debaixo de um emprego que é desgastante, tóxico, emocional e um ambiente químico tóxico, perigoso, cansativo. Nós temos, às vezes, um chefe que é até abusador, né? E a gente nem sempre a gente pode escolher, né, onde a gente vai trabalhar. A visão que vocês apresentaram foi uma visão, foi muito bonita, eu achei. O nosso trabalho é uma maneira de adorar ao Senhor, ainda que o nosso ambiente não seja dos melhores. Vocês falando, eu me lembrei de um conselho que o apóstolo São Paulo dá para cristãos daquela época. A gente lembra, o cristianismo cresceu demais no meio dos escravos. E a gente imagina como que o escravo era tratado, né? Mas ele tem alguns conselhos. Escravos, atendam o seu Senhor da melhor maneira possível, como se estivessem servindo a quem? Ao Senhor. Ao Senhor. Olha que mudança de mente. Atenda ao seu escravo, Senhor com S minúsculo, como se estivesse atendendo ao Senhor com S maiúsculo. Olha que visão. Eu sou escravo, eu tenho um trabalho muito pesado, é muito desgastante, eles não me reconhecem, mas tá bom.
Eu não vou ser aquele que vou estar piorando o ambiente. Eu vou servir como ao Senhor. E foi o que até José fez no Egito, né? Ele foi lá como escravo, tentou fazer a diferença. Ele mudou o ambiente que ele estava, né? Então, nós temos situações abusivas. A gente tem que ter até aquela maturidade. Se eu estou num local que não me respeito como ser humano, você se respeita e vai buscar um outro trabalho. Se você é um bom trabalhador, dedicado, e onde você está, não estão lhe respeitando, também não chute do dia para a noite, né? Procure outra coisa. Venha fazer um curso aqui na FADBA. Preferencialmente pedagogia. Eu já ia falar, Você acha que eu não vou puxar já ia dizer. brasa aqui? Mas minha o que sardinha? acontece? No momento certo, vá para um serviço ou para uma outra tarefa que vão honrar você, né? Mas assim, isso tem que estar em mente. O nosso trabalho é parte de nossa vida espiritual, né? Vai ter aqueles dias... Todos nós somos chefes em nossos setores. A gente tem muito desgaste, a gente tem muitos problemas da ordem mais diversa. Então, e precisa ter algum líder, né? Para resolver aquele problema, enfrentar aquela situação, precisa ter. Então, muitas vezes a gente chega em casa esgotado, né? Agotado. Mas não veja. justifica não demonstrarmos em casa, ou vice-versa, pastor. Ou vice-versa. Ou então, nesse dia, pedir licença, hoje foi muito difícil. Me deixa ficar num cantinho que eu preciso, né? Agora, essa visão, eu sirvo ao Senhor, meu trabalho, ele é um ministério. Isso é muito bonito. Finalizando essa parte, por exemplo, do tema que nós estamos trabalhando sobre o trabalho e a espiritualidade. Eu digo uma frase, há muito tempo eu digo essa frase: do meu relacionamento com Deus depende a minha relação com o próximo. E isso é profundo. Eu vou tratar o próximo da maneira como eu me relaciono com Deus. Se eu me relaciono bem com Deus, certamente eu vou tratar bem o meu próximo, desenvolvendo e agindo com os frutos do Espírito Santo na nossa vida. Perfeito. Mas eu queria fazer uma pergunta agora para a professora Lília. Professora Lília, a maioria das pessoas que, de repente, fica rica, a maioria das pessoas que enriquecem, uma das primeiras coisas que elas fazem, geralmente, é deixarem de trabalhar. Se a gente fizer uma enquete rápida assim com as pessoas as pessoas com quem a gente convive, perguntar assim, olha, se hoje você ficasse milionário, o que você ia fazer? Boa parte das pessoas responderia, que talvez você aí respondesse a mesma coisa, né? Olha, a primeira coisa que eu ia fazer é parar de trabalhar e fazer uma viagem. Eu ia sair pelo mundo, eu ia descansar, enfim. Porque a gente relaciona o trabalho, geralmente, ao ganho do sustento, né? Então, se eu não preciso mais trabalhar, se eu não tenho necessidade de trabalhar para garantir o sustento, eu não trabalho mais. Essa é a ideia, a mentalidade de muitas pessoas. Bom, em cima disso eu pergunto o seguinte para você, professora. Para que mais serve o trabalho, além de prover o sustento para nós, para a família, para as pessoas que vivem com a gente? Para que serve o trabalho além de tudo isso? Bem, achei interessante o que você me diz, né? Bem, se eu já tenho dinheiro, vou ficar em casa, vou para a praia, né? Fazer mais nada, né? Quê? Se eu só trabalho para ganhar dinheiro. Mas é justamente esse o assunto de nossa discussão de hoje à noite, saber qual é a vontade, a perspectiva de Deus em relação ao trabalho, né? E vocês já falaram bastante sobre isso. O trabalho pode ser algo desgastante para quem enxerga só como a busca do salário para pagar as contas. Pode ser algo doentio para quem coloca como centro de tudo, né? Que só pensa em trabalho, que vocês já falaram, e esquecem da família e as amizades, né? Do equilíbrio. Mas para Deus não é assim. Para Deus o trabalho é uma bênção, é um privilégio, é serviço. E eu queria contar a minha experiência para vocês. Eu sou de uma família de 3 filhos e desde a infância nossos pais sempre deixaram muito claro para nós que a escolha da profissão deveria pensar em serviço.
Isso ficou tão arraigado em nossa mente que os filhos ou escolheram a área da educação ou saúde. Isso estava muito nítido em nossa mente. Então, o privilégio do serviço. E eu queria convidar vocês a que lêssemos um texto de 1 de Coríntios, vou ler aqui. 1 de Coríntios, capítulo 15, verso 58, diz o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Portanto, aqui está dizendo que o trabalho é uma missão que Deus nos deixou. E somos nós que vamos escolher identificar essa missão de serviço para o outro e colocar isso em prática de tal forma que isso vai nos dar muita alegria. Então, nós estamos no contexto aqui da faculdade, da FADBA, e eu vejo isso tão claro como a missão de nossos professores, de nós, eu como professora. Eu não estou aqui só para ensinar habilidades e competências para meu estudante. Eu estou aqui também para ajudá-lo a identificar a missão dele. Porque quando ele sair daqui, ele tem que ter muito claro o serviço. E veja, em minha infância eu tinha o conceito que só educação e saúde servia, né? Mas qualquer profissão, independente, você vai trabalhar dentro da igreja ou fora, ou local independente, nós todos temos uma missão em algum lugar específico e ali realmente vamos estar cumprindo a bênção do trabalho. E isso dá muita alegria. Eu sou assim uma apaixonada pelo trabalho, porque eu sei que eu sirvo ao Senhor. Que lindo isso, viu? Que lindo. Professor, deixa eu acrescentar. Você falando isso, esses dias viajando, eu tive um problema com a minha passagem e estava chegando o horário, aquele negócio. Aí eu liguei para o call center da companhia, mas quem me atendeu foi uma pessoa que trabalhava, eu acho que ela precisava do salário, evidentemente, mas era missão. Mas ela me atendeu tão bem, ela resolveu o meu problema, aquele estresse que eu estava ali, que o negócio estava dando errado, ela me acalmou, né? Eu falei, que coisa boa. É uma pessoa que está no call center, mas que faz daquilo ali uma missão. Ela resolveu o meu problema. Estava chegando o horário, complicou. Que bonito, né? Quando, em qualquer área que nós estamos, eu estou trabalhando para o Senhor, eu estou ajudando pessoas. E, professor Penteado, quando você mencionou de pessoas que se aposentam, ou que ganham na loteria, ou que ficam ricas, você sabe que não tem nenhum problema viajar um pouquinho e descansar, conhecer outros lugares. Se tem esse privilégio, vamos desfrutá-lo, né? Mas vamos falar dos homens mais ricos que a gente conhece. Vários deles se realizaram em quê? Em fazer trabalho voluntário depois. Isso mesmo, né? Verdade. Bill Gates, a gente tem a história dele. Vários outros homens ricos que a gente conhece aqui no Brasil também, Dr. Milton Afonso, vários outros exemplos com muito dinheiro se realizaram em quê? No serviço. Né? É aquela visão do que o trabalho, ele tem uma relação com espiritualidade. Né? Ainda que ele seja desgastante, ele tem os momentos penosos e a gente tem que pedir a orientação de Deus para superar. Porque depois que o pecado entrou nessa terra, né, a professora Celiana mencionou, né, perfeição só no céu agora, né? Mas esse espírito que vale a pena, eu estou fazendo o trabalho para o Senhor. Esse texto que a Lília acabou de ler, né? Que lindo, Lília. Né? O nosso trabalho no Senhor não é vão. O meu trabalho no Senhor pode ser num momento difícil, pode ser na área de saúde, na área de educação, pode ser na área de construção, pode ser na área de tecnologia. Nós aqui estamos sendo assessorados por uma equipe de tecnologia. Verdade. Não seria possível se nós não tivéssemos essa equipe de suporte. Agora, por detrás, nós temos gente fazendo a internet rodar, que vai chegar isso até as suas mãos. Tá vendo? Que bonito. Quando eu tenho aquela noção, olha, eu estou fazendo um trabalho para o Senhor, eu vou fazer o meu melhor. E isso que a professora Lília falou é maravilhoso, porque você traduziu, professora Lília, no seu bom portunhol, você traduziu qual é a missão da educação adventista. Né? A nossa declaração de missão, para você que está
aí se unindo, né, a essa rede de ensino, ou para você que já faz parte dela há bastante tempo, a nossa declaração de missão, ela deixa claríssima quais são as nossas intenções com os alunos. É prepará-los para o serviço, para servirem a família, a comunidade e para serem pessoas fiéis a Deus, né? Aí, pastor Heber Liesse, eu quero fazer uma provocação aqui a você, a gente já está caminhando para o finalzinho desse papo. Minha pergunta para você é o seguinte: lá no comecinho de toda essa discussão aqui, a gente mencionou que o trabalho foi uma invenção de Deus, né? E a Bíblia deixa isso muito claro, os comentários de todos aqui corroboraram essa ideia. Só que o trabalho, que foi uma coisa boa, a invenção de Deus para o bem do homem, pode em algum momento afastar o homem de Deus também? Porque veja, por que eu te faço essa pergunta? Porque somos todos aqui, nós 5, trabalhamos numa rede de ensino confessional. Acabei de dizer que a nossa declaração de missão, ela nos conclama para o serviço e para ensinar aos nossos alunos que tudo que a gente tudo que a gente sabe e tudo que a gente tem que ser empregado no benefício, para o bem do outro, do próximo, né? Mas sabendo de tudo isso, ensinando isso para os nossos alunos, corremos o risco de sermos afastados do Deus que inventou o trabalho e nos deu para ser uma bênção? Com certeza. A abordagem que a professora Selena fez, a professora Valquíria, a professora Lília, foram nessa direção. Nós temos que dar a visão positiva do trabalho, e até cito um exemplo. Esses dias meu neto, eu estava saindo, para onde você vai, vô? Eu vou trabalhar. E ele perguntou, mas por que você vai trabalhar, vô? E a primeira reação foi falar, para ganhar dinheiro. Porque às vezes, normalmente a gente fala isso, mas eu não falei. Eu falei, não, eu vou dar para ele uma visão diferente. Filho, eu vou trabalhar porque aqui na escola nós estamos ajudando a formar profissionais, pessoas que vão cuidar da área de saúde. É tão gostoso trabalhar, ver esses meninos estudando, aprendendo e se tornando depois líderes nas suas cidades. Eu vou trabalhar para isso. Então, a gente está transmitindo uma visão positiva, né? Só que um cuidado, a gente não pode deixar o trabalho ser uma fuga de outras coisas. Porque para alguns, eles não estão bem em várias situações da vida, não estão bem com eles, não estão bem com Deus, não estão bem com a família. Então, o trabalho é o quê? É uma fuga. Então aí não é temperança que a gente conversou, o fruto do Espírito. Aí é fuga. Eu estou trabalhando muito por quê? Porque eu não posso me encontrar comigo mesmo. Eu não consigo ficar algum momento sem trabalhar, né? Então isso aqui é um problema, pode ser espiritual, pode ser um problema psicológico, que precisa ser tratado. Tudo com equilíbrio, né? Eu acho que a nossa abordagem hoje está sendo muito positiva. Perfeito. Eu posso ser levado, pastor, perdão por te interromper, posso ser levado a pensar, inclusive, que porque eu trabalho numa instituição religiosa que fala em Deus desde o início do turno de trabalho até o final, posso ser levado a imaginar que isso resolve a minha necessidade de comunhão, né? Que eu posso substituir a minha devoção pessoal por essa tarefa de transmitir, porque é isso que a gente faz no dia a dia, é desempenhar a tarefa de transmitir esses valores, né, de revelar o Criador para os nossos alunos. Então eu posso acabar sendo iludido com essa ideia de que por trabalhar numa escola cristã, o meu relacionamento com Deus já está essa necessidade do relacionamento com Deus está sendo suprida, né? Quando na verdade isso é um grande engano, não é verdade? Aquele ditado, eu acho que tem alguma coisa a ensinar. Espeto de ferreiro, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Espeto de pau. Então, quer dizer, eu estou trabalhando tanto para os outros e não estou sendo beneficiado. Isso aqui é o equilíbrio, né? Então, eu posso estar trabalhando na educação adventista. Eu posso ser até professor de ensino religioso. Orar com os meus alunos todos os dias. Eu posso ser um pastor. Mas eu não posso dar aquilo que eu não tenho. E as pessoas percebem. Eu primeiro tenho que ser. Eu tenho que ter. Para depois eu tenho que compartilhar. Né?
Então é um desafio que a gente apresenta. O professor está muito gostoso, mas nos avisaram que o nosso horário terminou. Então a gente teria que ir assim para respostas assim, bem rápidas. Aquele bate e volta bem rapidinho. Ping-pong. Ping-pong, né? Vou começar com a professora Selena. Professora Selena, a gente te conhece um pouco e vê que você é caprichosa, detalhista naquilo que você faz, né? Por que você é assim? Por que você gosta de fazer aquele trabalho perfeito? Fala um pouquinho, rapidinho pra gente. Aprendi com meus pais. Meus pais são assim. Tenho pais que foram trabalhadores, né? Durante muito tempo estão agora aposentados, mas sempre vi meus pais. Então, minha mãe era professora. Meu pai trabalhou muito tempo na Petrobras, um operário, mas sempre fez tudo com muito esmero, com muita perfeição. Levaram isso também para a igreja. Então eu penso que isso tem a ver com o meu DNA familiar. E posteriormente, à medida que a gente vai avançando na fé e vai compreendendo o que Deus quer da gente, é porque eu faço para o Senhor Jesus. Então, não tem como ser de outro jeito, pastor. Faço para o Senhor. De alguma forma você comprovou a importância da educação em transmitir valores, né? Os seus pais, como tinham uma visão tão positiva do trabalho e faziam com tanto capricho, transmitiram, né? A educação transmite valores, né? Muito mais do que ensino, são os valores que a gente transmite, né? Que legal. Professor Penteado, você dirige aí as 29 escolas, são muito alunos, são muito professores, você tem que correr para visitar uma, resolver o problema da outra, investir na outra, melhorar a outra. É muito trabalho. Fala pra gente como que você consegue conciliar o trabalho e a responsabilidade que você tem e não pode descuidar porque é muita gente que depende disso. Com o seu bem-estar e com a sua satisfação e sua família. Conta um pouquinho rápido pra gente. Olha, pastor, isso é uma pergunta difícil essa, né? Porque é um grande desafio. A gente acaba se envolvendo tanto com o trabalho, isso não acontece só comigo, acontece com todos nós, né? E a gente acaba se envolvendo tanto com o trabalho para dar conta das demandas e atender as expectativas de tantas pessoas, né, que a gente precisa atender, e corre realmente o risco de acabar abandonando, né? Eu acho que é essa a palavra, abandonando a família, abandonando a própria saúde, como a gente falou agora há pouco. Então, não é fácil, mas eu tenho pedido a Deus este socorro, né? A professora Selena falou muito bem, esse equilíbrio, a temperança, ela é um fruto do Espírito, pelo qual a gente tem que clamar todos os dias. E a nossa parte, e é o que eu tenho tentado fazer, e recomendo a você que faça também, que busque fazer, é procurar organizar a minha vida, a minha agenda, né? A gente normalmente agenda as tarefas, os trabalhos, as atividades relacionadas ao trabalho, mas na nossa agenda não entra a família. A gente cuida da família se sobrar tempo na agenda. E essa é uma armadilha do inimigo, aliás, né? Então, talvez uma dica que eu possa deixar, com base na minha experiência, separe um espaço na agenda para a tua família. Se você tem uma agenda para preparar as tuas aulas, para realizar alguma atividade no trabalho, enfim, ou para cuidar de outros compromissos, também separe na tua agenda espaço para a tua família. E olha que quando a gente faz esse tipo de exercício, a gente acaba se surpreendendo com um pouquinho de tempo da nossa vida que a gente deixa reservado para as coisas que realmente importam, né? Então a gente precisa ter esse cuidado. É um plano do inimigo de Deus nos envolver com tantas atividades, cuidar tanto dos outros que a gente acaba deixando o mais importante ser esquecido. Bons comentários, muito obrigado, professor. É a qualidade no trabalho, a qualidade na família, a qualidade no lazer e se organizar, né? Tem que na se vida organizar. Espiritual. Muito legal. Professora Valquíria, você tem uma bonita jornada na área educacional, como professora, como coordenadora, como gestora, né? O que te motivou para entrar na área acadêmica? Nós temos muita gente aí que nos está escutando que é da área educacional. O que te motivou para isso? E você vibra com isso, e você fala disso, né? Conta pra gente. Faço porque tenho paixão e tenho paixão pelo que faço. Gosto, amo trabalhar na educação. A minha vocação descobri na igreja, a Igreja Adventista.
Eu tenho isso muito claro e bem definido na minha mente. Ocupando desde os 13 anos de idade cargos de liderança dentro da igreja, clube de desbravadores, departamentos infantis, liderança jovem. E foi isso, nesse momento, desde os 13 anos de idade, eu descobri ali a minha vocação para lidar com as pessoas, para coordenar, para apoiar, para servir as pessoas. E eu não tenho dúvidas de que a minha vocação, de que o que me despertou em fazer educação, trabalhar na educação, foi a própria igreja. Que bonito, né? Então, quando a gente tem esse sentimento no coração, faz toda a diferença, né? Tantos anos na educação e feliz. Muito feliz, muito feliz, né? Apaixonada e motivada. Professora Lilian, você também tem uma experiência muito bonita, né? Você tem sentido que o seu trabalho tem sido uma bênção para você e para as pessoas ao seu redor? Fala um pouquinho para a gente assim, da sua experiência, que eu acho que vale bastante. Bem, eu não sei se eu estou sendo uma bênção para os outros, mas eu sei que o trabalho tem sido uma grande bênção para mim. Todos os lugares que eu tive o privilégio de trabalhar enriqueceram tanto, me deram tanta alegria. E eu gosto de ouvir Valquíria, porque eu também me sinto apaixonada, né, por aquilo que eu faço. Mas, na verdade, eu queria me dirigir agora para nossos ouvintes. Eu queria perguntar para você, que ouviu toda esta conversa tão boa hoje, como que você se sente em relação ao trabalho? Você se sente empolgado? Você está feliz? Ou você está levando um fardo muito grande? Olha, o pastor já deu a solução, né? Peça as contas se você está sofrendo demais. Mas eu queria lhe dar outra proposta. Às vezes nós sofremos porque estamos vendo aquilo que está de nosso lado. Mas eu queria lhe convidar a que você pense em sua missão e em sua relação com Deus. Pense que no local onde você está hoje, você pode ser uma bênção para os outros. Você pode deixar mais leve o fardo de seu colega. Você pode colaborar com o clima institucional. Pense nisso. Quando nós focamos, como Selena diz, nós trabalhamos para Deus, tudo fica mais leve. É isso aí. Que bonito, né? Mas, professora, pode ter certeza que muita gente já foi abençoada por onde você passou, viu? A gente conhece a sua jornada, como também dos colegas aqui presentes, né? Já que você fez até um apelo, você poderia terminar fazendo uma oração? Muito bem. Porque os nossos colegas se sentiram tocados. Nós estamos num mundo que não é perfeito. Nós vamos ter o lado desgastante do trabalho. Vai ter aquele momento, né? É a nossa vida de pecado. Mas nós sentimos hoje que o trabalho é um chamado, é um ministério, né? Eu sirvo ao Senhor. Em qualquer atividade que eu estou fazendo, eu sirvo ao Senhor. E eu até termino contando a história da zeladora dessa igreja. Ela limpa cada partezinha da igreja fazendo uma oração. Ela diz: aqui vai sentar uma pessoa para adorar a Deus. Eu quero deixar o melhor possível. É uma coisa tão bonita quando ela me contou isso. É um ministério ou não é? É um ministério. Vamos fazer daquele lugar que nós estamos um ministério. Isso vai mudar tudo. Vai ser uma bênção para a gente e uma bênção para as pessoas que estão perto da gente. Se você quer que seja uma bênção, participe dessa oração. A professora Lília vai orar para a gente. Oremos. Santo, Santo Deus eterno, Senhor, quero te agradecer por este momento tão agradável que tivemos aqui, discutindo esses assuntos do trabalho e o que eles verdadeiramente representam, que é a tua vontade, a tua bênção em nossa vida. Por isso, Senhor, queremos te pedir que tu nos motives a cada dia a enxergar e confirmar a nossa missão onde nós estamos. E também, Senhor, queremos te pedir perdão se nós temos sido desequilibrados no trabalho, se nós não temos deixado de forma correta cada uma de nossas responsabilidades. Por favor, Senhor, venha abençoar todos os nossos ouvintes, que eles possam se sentir tocados por Ti e que eles possam lembrar que onde nós estamos Te servindo. Por isso, Senhor, mais uma vez, nós queremos nos comprometer em Teu serviço.
abençoa cada um. Te imploramos no santo nome de Jesus. Amém.